Olá, gente, cá estou eu novamente, né? Nós começamos uma série no nosso canal, né? Aqui no aplicativo Pretinho, Laranjinha, lá no Insta, no YouTube. E aí eu queria compartilhar com vocês o quê? Que aqui no nosso canal também é um canal informativo. A Casa dos Oito Cheetos, né? Todos aqui são formados em Direito, né? Então todos conhecem a lei, como a lei nos garante o que a lei, né, diz a respeito do que a gente pode, o que a gente deve, o que é legal e o que é ilegal de se fazer. E eu acho que toda alguma coisa que o governo tinha que implementar na educação das pessoas, dentro do colegial, à medida que a gente estuda, é a Constituição Federal, tá? A gente tem que saber o que a lei, os direitos básicos que a lei nos garante na nossa vida, né? E aqui é um canal informativo, aqui a gente vai falar, vai postar vídeo dos pets brincando no seu dia a dia, vai postar vídeo da rotina familiar, né? Que é a minha família com os meus cachorros, né? Vai postar vídeo do que a gente come, de cozinha. É um canal bem diversificado pra você, tá? Hoje nós vamos falar de lei. E eu queria compartilhar com você o artigo 5º da Constituição Federal, tá? Que é o que garante os direitos mais básicos da nossa vida. E você sabendo esse direito, né? Então, nem as autoridades que podem violar esses direitos para você. O artigo 5º, ele é muito extenso, tá? Eu vou ler alguns artigos, vou indo na sequência, e aí a gente vai fazendo uma série de acompanhamento, porque ele tem bastante artigos, tá? É bem longuinho. Deixa eu só ver aqui quantos... ele tem bastante mesmo. Bastante mesmo, tá, gente? Mas aí a gente vai fazendo, porque aí você já sabe dos seus direitos. É o fundamental que você precisa saber, tá? Para quando você for abordado pelas autoridades, pelos policiais, para quando você estiver num tribunal diante de um juiz, que eu já estive algumas vezes, quando eu tive que recorrer aos meus direitos, tá? Aos meus direitos legais, até mesmo de pessoas que me ensinaram os direitos legais, eu tive que recorrer, tá? Por incrível que pareça, ganhei essa causa na justiça, graças a Deus. Né? Mesmo quando todos, até meus familiares preocupados quando eu entrei com uma ação contra a faculdade que eu estudei. Então, eles ficaram muito preocupados, né? Mas eu aprendi direito e eu fui lá e eu acabei ganhando o processo, né? Eles tiveram que pagar uma indenização, tudo legal. Mas porque a gente sabe dos princípios básicos. E o artigo do 5º da Constituição vai dizer dos direitos e garantias fundamentais, aquilo que é fundamental. O que é o fundamental? Aquilo que é necessário para se viver, tá? Para se viver. E aí vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes, né? 1. Homem e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, senão em virtude da lei. Mas, vamos parar aqui, só para mim destrinchar o que diz. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas aqui no caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. A vida, ou seja, nós temos garantido pela lei o direito à vida. Isso vai falar do aborto, né? Que é uma questão muito polêmica aí hoje, né? E o direito civil garante alguns direitos ao feto, né? Quando está sendo gerado ali. Nós temos direito à vida. Ninguém pode tirar a nossa vida. E a característica da vida não é só o falecimento, não, tá? Ou o homicídio, mas também, hoje em dia, com a modernidade do mundo, tirar a vida social, né? Aí é uma violação da Constituição, né? E a gente tem que ficar muito atento a isso. E aqui vai falar a liberdade. Quando você é privado da sua liberdade, e a sua liberdade tirar o direito de fazer as suas escolhas, né?
as suas escolhas. Uma vez, eu tava passando por uma rua, aqui no meu bairro antigamente era muito mais tenso, tá? No lugar que eu moro hoje, a situação mudou da água pro vinho. Então, assim, tinha muita batida policial. Não na minha casa, porque eu nunca vi nada, mas nas ruas mesmo, quando você tá voltando. E na época eu ia muito pra balada, ia muito pras festas. Então, sempre quando eu tava voltando, me deparava com a polícia. Mas raramente eles me abordavam, tá? Porque eles falavam que eu era muito diferente deles. Que eu era muito diferente deles. O cachorro tá dando opinião aqui, ó, meus advogados assistentes. Muito diferentes. Mas é uma coisa que eu era sempre questionado, por que você tá fazendo aqui? Por que você tá nessa rua? E essa rua acontece isso e acontece aquilo. É o direito à liberdade de falar, porque eu não posso passar na rua, assim, independente do horário, né? Você tem o direito à liberdade, o direito de ir e vir, né? Para onde a gente não pode deixar, porque quando você não conhece seus direitos, você fala, não vou passar ali por causa disso. Não, mas você tem o direito de passar. Mas à medida que você passa também, você tem que estar sujeito àquilo. É igual, eu passava em alguns lugares, e aí a polícia me questionava em alguns momentos, né? Muito raro, tá, gente? Eu fui parado pelos policiais, pelas autoridades, raramente, graças a Deus. E eles sempre falaram que nunca... Que eu destoava muito do ambiente onde eu passava. Não que eu fizesse alguma coisa ilegal, tá? Longe disso. Mas é porque eu moro num bairro de comunidade, né? Mas eles falavam que eu destoava muito, mas muito mesmo. Eles falavam, você não fala como eles, não anda como eles, não se veste como eles. E uma coisa que eles sempre deixavam claro pra mim, que hoje em dia eu tenho mais consciência, é que sempre falava assim, quando eu vi você de longe, eu vi que você tinha uma educação extraordinária. Outra coisa, princípio. Coisa que a maioria do povo aqui não tem. Eu nunca vi nenhuma pessoa que tivesse princípio. Eu nem sei como. Uma vez o policial questionou: como que seus pais conseguiram te dar princípios? Esse tipo de educação, eles falavam assim. É meio. Como que eu vou dizer? Me fugiu a palavra agora quando a gente se autoelogia, entendeu? Não é muito legal. Mas eu tô falando isso pra vocês entenderem o contexto daqui, do que a lei nos dá o direito. Direito à liberdade, à igualdade e segurança e propriedade nos termos da lei. Nós sabemos que há uma diferença entre negros e brancos, tá? Isso é claro, desde que o mundo é mundo. E só quem é um negro, como eu, sabe o que passa. Eu, graças a Deus, eu tive privilégios pela educação, né? Eu não falo com gírias. Eu sei falar, graças a Deus, o português corretamente. No começo do vídeo eu dei umas engasgadinhas ali, né? A gente fica com a língua presa porque eu falo muito rápido e aí a língua dá um nó. Mas a gente sabe ter uma concordância verbal, né? Utilizar os pronomes, todas essas coisas que eu me dediquei ao longo da minha vida estudantil. Entendeu? E a gente sabe que tem essa diferença, né? Que as autoridades fazem. Como eu tive esse privilégio de o meu jeito de andar, o meu jeito de portar, de falar, né? E de nunca ter me envolvido com coisas ilegais, porque eu nunca envolvi com criminalidade, graças a Deus, né? Mas quem quer se envolver, gente, né? É o direito que ela tem, é o direito à liberdade que ela tem. É um direito de liberdade que a pessoa tem que quer se envolver com essas coisas. Esteja preparado para assumir a consciência. Foi isso uma das lições que meu pai falou. Qualquer coisa de legal que você fizer, esteja preparado para assumir as consequências delas, tá? Você tá preparado para ir para um presídio? Consegue se manter dentro de uma cela? É isso que você quer para você? Se não é, pense bem antes de você fazer qualquer coisa. Então foi uma das lições que ele me deu desde criança, que eu levei pra minha vida toda. Tanto que eu não tenho nada que desabone a minha conduta, a minha moral perante a lei, né? As pessoas falam o que elas querem, né? Mas perante a lei eu não tenho nada que desabone. E também aquelas que falarem não falam na minha cara porque sabe que corre processo e tem que provar. Né? A lei tá aí pra isso, pra ser imposta. E a lei não é você que decide se você vai fazer, se você quer ou não quer, não. A lei, ela é imposta, quer dizer, eles entubam a lei em garganta abaixo. Mas nós não somos diferentes, né? E temos direito à igualdade e à segurança, né? A propriedade nos termos seguintes. Eu vou terminar aqui agora essa primeira parte, tá? Ela vai ficar aqui. E aí, no segundo episódio do artigo 5º da Constituição Federal, nós vamos falar, eu vou dar um exemplo prático sobre aqui o que vai falar, ó, sobre o direito à segurança, tá? Porque eu passei por um episódio desse, vocês vão entender, vai ficar mais fácil para entender com o exemplo que eu vou dar daquilo que eu vivi, tá?
tá bom? Conto com você, espero que você goste, dê um like aí, compartilhe, ajude, me segue aí no canal, me segue nas outras plataformas pra gente estar orientando e passando mais conhecimento pra vocês, né? Porque aqui o canal é muito diversificado. Fique com Deus, que Deus te abençoe e eu conto com você me seguindo.